Bom, para falar desse assunto, eu nunca sei por onde começar. Eu já tentei gravar vários vídeos, mas é sempre muito difícil, embora não me machuca mais como antes, né? Hoje ficou só as sequelas, as cicatrizes, né? E uma delas, a cadeira de rodas. Até tem um vídeo meu que alguém deixou no comentário o que aconteceu, que eu tô numa cadeira de rodas e agora eu me sinto preparada, vou contar pra vocês, vou explicar tudo como que foi. Eu acho que muita gente querem saber, né, o que aconteceu comigo depois de estar com 5 anos. Dia 29 de janeiro de 2021. Gente, eu vou tentar contar bem natural para vocês sentir assim o que realmente eu passei, que hoje eu tô na cadeira de rodas e hoje para mim é leve. Embora foram 5 anos aí mais ou menos para eu entender, para eu assimilar e aceitar que eu tô numa cadeira de rodas, né? Mas hoje eu tô bem, tá? Eu só acho difícil por onde começar. Eu sempre fico meio perdida por onde começar mesmo, porque eu quero contar pra vocês detalhe daquele dia. Eu quero contar, embora tenha vários vídeos de várias reportagens, né, TVs e tudo, mas eu quero verbalizar pra vocês ali o que eu passei dentro do meu salão aquele dia. Era 29 de janeiro de 2021, foi bem aí no início da pandemia. E a vigilância sanitária da minha cidade, que é aqui em Goiânia, foi no meu salão. E por conta da pandemia, o meu salão era pequeno. Embora ele tinha 2 andares, né? O térreo e o primeiro andar. Mas como ele era relativamente pequeno, a vigilância sanitária pediu para que eu trabalhasse de porta aberta. Eu nunca trabalhei de porta aberta, eu sempre tive aquela porta de vidro, né? Mas eu obedeci, porque eles falaram que ali, mais ou menos, no média de uns 20 dias, eles voltariam, e aí iam me aplicar multa. Então eu obedeci. Foram mais ou menos 15 dias de porta aberta, e eu tava em casa, né? Foi de quinta para sexta ou sexta para sábado. Gente, eu sou péssima de datas, mas eu quero contar pra vocês o que eu passei ali dentro do salão, o que realmente aconteceu ali. E eu tô com essa caneta na mão, não sei porquê. Aí, gente, eu fui pro salão, era 9h30 da manhã, não, era 10h30 da manhã, porque eu tinha uma cliente 10h30 da manhã. Fiz essa cliente e ela foi embora. E quando ela foi embora, eu peguei meu celular, sentei e comecei a responder cliente. 11 horas, eu tinha 2 clientes marcadas, que chegaria, né, no horário de 11 horas. Tava eu e uma menina que trabalhava comigo na época. Essa menina era a manicure do salão. Então, ela tava bem mais próximo da porta e eu tava mais afastada. Ela tava de costas para a porta e eu tava de frente para a porta. E assim, como nunca tinha acontecido nada, embora eu fui assaltada aqui em Goiânia 12 vezes. Eu já fui assaltada 12 vezes. Mas nunca foi da forma que foi. E aí, essa menina que trabalhava comigo na época tava de costas, né, pra porta, e eu tava de frente. E eu tava de cabeça abaixada respondendo o celular. Quando eu levantei o olhar, o rapaz já estava do lado de dentro do salão, trancando a porta. Quando eu vi ele trancando a porta de vidro, eu já sabia que ele não ia só roubar. Eu sabia que a intenção dele não era só roubar a gente. Porque quando vem para assaltar, eles entram correndo, pegam o que tem, correndo e vai embora.
E esse dia não. E ela, quando ela assustou, ele já tava com a mão nela, assim. E aí ela levantou o olhar, né, e viu, mas eu já tinha visto ele. E aí eu lembro que ele falou assim, quando ele colocou a mão no ombro dela, ele pediu o celular, pediu pra gente tirar a senha do celular, abriu a gaveta, pegou o dinheiro que tinha e sentou no meu lavatório. E quando ele sentou no lavatório, ele sentou de frente pra menina, que estava mais próxima dele. E ele foi e falou pra ela, fecha a cortina. Ela levantou e fechou a cortina. E aí, gente, nesse momento eu já sabia que ele não queria só roubar. Então, eu fiquei quietinha, como eu tava um pouquinho mais distante, eu fiquei quietinha e fiquei só orando. Orando, em silêncio. E apavorada, né? Apavorada, muito apavorada. Só que dentro de mim o tempo todo, eu sabia. Dentro de mim, eu tinha uma certeza de que eu iria morrer. Porque se ele colocasse a mão em mim, ele ia ter que me matar. Porque ele não ia fazer nada comigo. Eu não ia aceitar. Hoje eu tenho certeza que para um homem tentar me estuprar, primeiro ele tem que me matar. Hoje eu tenho certeza disso por conta da reação que eu tive. E aí ele colocou a mão nela, né? Aliás, ele falou assim, eu lembro que ele falou assim, sentado no lavatório, ela levantou, fechou a cortina e ele falou, quem vai tirar a roupa primeiro? Eu fiquei caladinha, ela ficou caladinha. E ele com uma faca, gente, ele tava com uma faca na mão. Um rapaz de 22 anos, na época ele tinha. Moreno, não muito alto, tava de óculos. Enfim, ele foi, colocou a mão nela. Ele perguntou quem que ia tirar a roupa primeiro. Eu continuei orando, quietinha, onde eu tava. E ele já levantou e colocou a mão nela, porque ela tava de frente a ele. E nisso, ele começou a passar a mão nela e ela empurrando ele, para. E ele com a faca, né? Nesse momento eu não me lembro onde que ele tava com a faca, mas ele o tempo todo com a faca na mão. E aí ela falando, para, e pedindo pra ele não fazer aquilo. E aí ele passando a mão nela, tirou a roupa dela, né? Não completa, mas parcial. E tirou a roupa dele. E nisso eu só orava. E o que vinha na minha cabeça? Até eu falei pra ele assim, bem na minha frente tinha um relógio. E eu olhei o relógio e falei pra ele, falei assim, olha, já são 11 horas. Eu tenho 2 clientes que vai chegar agora. Aí ele falou pra mim assim, não, aqui vai ser rapidinho. Pra mim não, pra nós. Não, aqui vai ser rapidinho. E eu fiquei esperando até as últimas consequências, porque eu tinha certeza que as minhas clientes iam chegar, ia bater na porta e ele ia assustar, alguma coisa ia acontecer. Então eu tava esperando que essas 2 clientes chegassem. E dentro de mim, eu tava esperando até as últimas consequências, mas eu também tinha certeza que eu não podia ficar de braço cruzado, que eu não podia ficar ali sentada só olhando e não fazer nada. E eu sempre tive esse instinto de eu não gosto, eu não dou conta, eu não suporto injustiça. Então assim, eu já entrei em confusão várias vezes para defender alguém. Eu tenho esse instinto de não deixar injustiça acontecer. Então eu ficava o tempo todo assim, orando, e dentro de mim eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, quando realmente foi acontecer o ato, eu tirei a minha chinela devagarinho, eu fui tirando minha sandália, porque como lá no salão era o térreo e o primeiro andar, e para ir pro primeiro andar, tinha uma escada que ela era em espiral. E tava do meu canto do lado direito essa escada. E eu fui e falei, eu vou pular. Eu vou subir na escada
E eu sabia que se eu subisse essa escada, ele ia largar ela e ia sair correndo atrás de mim. Isso eu tinha certeza. E do jeitinho que eu imaginei, que eu planejei na minha cabeça, aconteceu. Eu deixei minha sandália devagarinho. E quando ele foi para cometer o ato em si, eu saí correndo, subi as escadas, ele largou ela, saiu correndo atrás de mim com a faca na mão. Subiu as escadas atrás de mim e eu sabia que quando eu subisse, eu ia ter que pular. Porque lá em cima não tinha como, não tinha lugar para eu esconder e eu sabia que lá ele ia me matar, ele ia me esfaquear. E aí, assim eu fiz. Eu saí correndo, eu sabia que ele ia perder tempo na escada, porque eu já, 9 anos, eu tive salão por 9 anos. E então eu subi e desci aquilo ali correndo, né, tranquila. E eu sabia que ele ia perder tempo, então ia dar tempo de eu pular. Então foi o que eu fiz. Saí correndo, ele saiu correndo atrás. E lá em cima tem uma sacada. E aí eu fui e saí correndo por um lado da sacada. Segurei. Gente, se vocês me perguntar como que eu consegui fazer isso, não sei. Nessas horas o desespero é tanto que você arruma força, não sei de onde que sai. Mas olha o que eu fiz. Na sacada tem aquele... como que chama? Parapeito, não? É um ferro, né? Protegendo ali a sacada. E eu segurei com as duas mãos e pulei pro lado de lá, mas segurando as duas mãos ali, firme. Eu segurei, olhei para baixo. Gente, mais ou menos uma altura de 4 metros. Eu segurei, olhei para baixo. E a minha intenção era cair de pé, porque se eu caísse de pé, eu imaginei, ou eu saio correndo e peço socorro, ou eu morro na queda, ou eu quebro as pernas. Mas eu imaginei assim, que não seria tão grave, que eu não fosse parar em uma cadeira de rodas. Então, o mais grave ali que eu pensei, ou eu morria, ou eu quebrava as pernas. Só que, gente, na hora do desespero, eu não consegui controlar as minhas pernas. Então, quando eu segurei, que eu olhei para baixo, ele veio correndo e para mim me procurando na sacada. Eu soltei. Quando eu soltei, eu caí sentada na calçada, de uma altura de 4 metros. Eu caí sentada. Do jeito que eu caí sentada, eu já escutei o estralo. E eu já sabia que eu tinha ficado paraplégica. Porque no mesmo momento eu já não consegui mais ficar sentada. Porque já adormeceu da cintura para baixo tudo. E eu perdi o equilíbrio. Aí eu já fui deitando. Eu fui escorando e fui deitando. E segurando e deitando. Quando eu consegui buscar o ar, que naquele momento você perde o ar. Gente, eu vou tentar descrever aqui. Você perde o ar, você perde a força. A dor, gente, a dor emocional aqui, psicológica, na hora, pra mim, eu falo que foi muito maior. Porque na hora eu já sabia que eu não ia andar mais. Eu já sabia que eu tinha ficado paraplégica. Porque eu escutei o estralo e a dor é muito maior. Foi muito maior o desespero, os meus gritos ali. Porque aí quando eu respirei, eu comecei a gritar por socorro. Quando eu comecei a gritar por socorro, ele ainda estava lá em cima me procurando na sacada. Por que que eu sei? Eu não vi, mas a minha irmã viu o vídeo que ele ia e voltava na sacada, que tinha uma câmera lá em cima na sacada. E aí na câmera mostrava ele indo e voltando, me procurando ali embaixo, né? Procurando, eu tinha caído, mas ele me procurando. Quando ele ouviu o meu primeiro grito de socorro, ele desesperou. Aí ele desceu correndo, só que ele perdeu tempo também, ele embaraçou na cortina lá embaixo. E aí, ele chegou de bicicleta, a bicicleta dele ele deixou em cima da calçada, quase de frente à minha porta. E quando ele desceu, que ele embaraçou na cortina, ele desceu e... Quando ele pegou a bicicleta, e eu fiquei olhando ele assim, bem vindo, porque ele veio pro meu lado. E eu pensei que ele tava vindo com a bicicleta, já montado na bicicleta, com a faca na mão.
E eu deitando. Nesse momento eu já fui deitando, que eu fui perdendo as forças. E eu imaginei que ele tava vindo pra me esfaquear. Então eu esperei assim, nossa, realmente a morte, gente. E aí, mas graças a Deus ele passou assim, rente no meu pé, mas foi embora, porque ele desesperou. E nisso, as meninas que estavam marcadas no salão já estavam vindo também. Porque de frente pro salão tem um condomínio de prédio. E aí elas estavam saindo do condomínio. Eu lembro que elas até parou assim, porque elas não entenderam o que estava acontecendo. E eu gritando, gritando. E aí só foi saindo gente. E a menina, quando ele saiu, enquanto ela subia, vestia a roupa ali, se organizava, que ele saiu, ela já saiu também atrás. E ela, naquele momento, eu ali caída no chão, eu não sei o que ela. Depois ela me relatou que achou que ele tinha passado e me dado uma facada. E aí, na hora, ela saiu, ele ainda saiu correndo atrás dele. E aí, todo mundo já meio que entendeu, não sei. Aí já veio correndo, já correram atrás dele. Muitos correram atrás dele, derrubou ele da bicicleta, pegou inclusive o meu celular, o celular da menina, e o celular dele caiu. Só que aí ele largou a faca, largou a bicicleta e saiu e conseguiu sumir no meio do mato, porque próximo assim, ao lugar tem uma mata, e ele saiu correndo para essa mata e foi embora. E aí eu lembro que foi um desespero, todo mundo do condomínio já veio, muita gente desesperada, porque muita gente ali no condomínio gostava de mim, e todo mundo me conhecia no setor, no, no condomínio. Então, assim, foi aquele desespero. E muita gente vinha, nossa, coloca ela no meu carro. E eu, o tempo todo, eu falava, não, não coloca a mão em mim, não coloca a mão em mim. Era o que eu falava, e eu falava também em desespero, né? Eu orava e eu falava, eu preciso das minhas pernas, eu preciso das minhas pernas, eu preciso trabalhar. E foi isso que aconteceu, gente. E aí, na queda, quebrei a coluna, a L1, tive a lesão medular, porque as minhas vértebras, a minha vértebra L1, ela explodiu e caiu ossos para dentro da medula. E aí eu quebrei também os dois calcanhares. Eu tenho a cirurgia no calcanhar direito, que eu tive que fazer. Eu quebrei o cóccix. O cóccix não tem o que fazer, ele regenera, né? E o cóccix deu tudo bem. E tive que fazer a cirurgia na coluna. E aí eu fiz a cirurgia na coluna, tirou os ossos, né, de dentro da medula, mas machucou a medula. E aí foi assim que eu fui parar numa cadeira de rodas. Hoje são 5 anos, se passaram 5 anos. De lá pra cá tem muitas coisas que eu quero contar pra vocês, mas em outros vídeos. Por isso eu peço pra você, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha, me ajuda a engajar, e eu quero contar tudo pra vocês aqui no meu canal, tudo que eu já passei de lá pra cá. E eu quero deixar aqui uma mensagem pra vocês, né, que para quem ficou paraplégico, foi para uma cadeira de rodas, não é fácil, a vida mudou completamente. Mas Deus vai abrindo outros caminhos. Uma porta fecha e outra abre. Isso aí é fato. Quem tem fé em Deus pode ter certeza que isso acontece, porque aconteceu comigo. Gente, e aí eu peço para vocês comentar, compartilhar, se inscreva no meu canal, que eu tenho muita coisa para contar para vocês, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.